Glória a Jesus, Deus Santo de glória, Santo Deus poderoso, glória a Deus. Lucas capítulo 11, verso 21. Glória a Deus, Jesus é fiel. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-lhe, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. Quem não comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando acha varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e habitarão ali, e o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Amém? Deus Santo de poder e glória, Senhor meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha abençoar essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos do Senhor venham ser sobre essas pessoas que ouvirem a palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor venha ajudar essa pessoa a prestar atenção na palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus Santo de poder e glória. Amados irmãos, o tema hoje da mensagem é acerca do valente e o mais valente. Libertações, santidade. O valente, ele guarda sua casa e ele domina aquela casa. O mais valente sobrevindo, ele toma aquela casa. O mais valente é Jesus nessa parábola. O valente é o diabo, a qual domina a vida de uma pessoa. Ele domina e coloca os vícios, coloca aquilo que certamente te destruirá. Porque ele veio para matar, roubar, destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Presta atenção na mensagem. E quando ele domina, o valente guarda a casa, ele faz com que aquela pessoa venha ser uma pessoa corajosa, mesmo estando tão vulnerável à perdição. Deus Santo de poder e glória, Jesus é fiel. E ele escraviza aquela pessoa no pecado. Toda pessoa que ela está sob o domínio do valente, que é o diabo, ela está no domínio do pecado. A única forma de você vencer é estando com o mais valente. Não somente pelo que você fala dele, mas pelo que você age com ele. Deus Santo de poder e glória, Jesus é fiel. Uma pessoa que está
com o mais valente, não com o valente, ela ama a palavra de Deus e ela se esforça com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu intelecto e com todo o temor para agradar a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa que está salva, que está liberta do domínio do diabo, do domínio dos espíritos imundos, essa pessoa que está liberta, ela temerá cada versículo da Bíblia com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu intelecto. Deus santo de poder e glória. Jesus é fiel. Ele é placher ramande kemenesse. Lamande calaplasurianda labas. Porque se você querer pecar por causa da absolvição da graça, você cairá. A ordem de quem está com Jesus é santidade. A ordem de quem está com o Senhor é amar a santidade e não amar o pecado. Em Jó vai dizer: lança fora de dentro da tua casa a iniquidade, então amontoarás o ouro como pó. Ou seja, você tem que deixar de pecar. O pecado é o salário da morte. O pecado engana e destrói. Ninguém se fortalecerá pelo seu pecado. Você se fortalecerá na santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E quando falamos e ouvimos, não se prive da graça, quer dizer que não que você deve ter dia para pecar, mas você deve entender que você tem a sua estrutura e que você deve resistir ao pecado até o sangue, como está escrito em Hebreus. Glória a Deus, Jesus é fiel. Deus disse para Gideão: Gideão, vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. A estrutura do ser humano, Deus criou o ser humano com uma estrutura. O próprio Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º ele descansou. Não porque ficou cansado, mas porque parou. Jesus é fiel. A Bíblia fala que para o jovem, Ezequiel 44, para o jovem sacerdote solteiro, após a purificação, contarão 7 dias. Jesus é fiel. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Para quem é casado, você tem que compreender que se você cobiçar uma pessoa no teu coração, que não seja o teu cônjuge, você pecou. O pecado te enfraquecerá e te trará danos, te trará prejuízos. Por isso Jesus, ele disse: apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade, e todo aquele que quer falar de Cristo deve se apartar do pecado.
A palavra do Espírito, você só consegue anunciar ela quando você se aparta da iniquidade que é pecado. Agora você pode pregar qualquer outra coisa no altar em pecado, mas a palavra da espada do Espírito, que é fogo, você não conseguirá pregar em pecado, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Jesus é fiel. Glória a Deus. Davi, quando ia para as batalhas, Davi ia forte, revestido. Ele não estava marchando sozinho, ele não estava marchando só com a força dos seus próprios braços. Davi, quando manejava a espada, ele manejava na santidade com o mais valente. Ele disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Isso vem através de santidade, isso vem através de você lançar fora o pecado que te enfraquece. Por causa dos teus pecados você tem enfraquecido, mas se você lançar fora a iniquidade, muitos acariciarão o seu rosto. Porém, eu não posso usar da graça para pecar, porque não se privar da graça é eu ir no cinema, tomar uma cerveja, tomar um vinho, ir no estádio de futebol. Isso é o não se privar da graça. Como não toqueis, não anuncieis, nada disso tem valor algum para o Senhor, mas valor para Deus é ser uma nova criatura. Tudo isso parece uma disciplina para o corpo, como não toqueis, não manuseieis, mas para Deus o que vale é nascer da água e do Espírito. Santo, santo, santo é o Senhor. E uma pessoa que precisa de libertação, ela não consegue ter paz. Uma pessoa que está liberta, ao redor pode estar uma calamidade. Pode estar uma calamidade, mas essa pessoa, ela consegue encontrar a paz. O mundo pode estar em crise, mas nós estamos em paz. Você consegue padecer em Cristo nas aflições. É a paciência de Jó. Quem tem o mais valente consegue padecer em Cristo com paciência, entender que pode estar uma tempestade, mas Jesus está no barco. Eu tenho calma, eu consigo entender que vai passar, que eu consigo padecer em Cristo, porque nada pode me causar dano, porque eu estou com o mais valente na santificação. Aperfeiçoamos em santificação e purifiquemos de toda imundícia da carne. Deus santo de poder e glória. Jesus é fiel. Uma pessoa que tem o mais valente, o mais forte, ela não consegue. Uma pessoa que tem o mais valente e outra pessoa que tem o valente, você verá a diferença
Porque a pessoa que tem um valente não consegue passar pelas mesmas aflições que a que tem o mais valente consegue passar. Porque quem tem o mais valente não está fraco, está forte em santificação, em revestimento. Porque ele luta na sua estrutura com todas as suas forças para não pecar. Essa pessoa, ela passa na fornalha com o mais valente, com o quarto homem da fornalha. Mas a pessoa que não tem o mais valente, que tem um valente, não consegue passar na fornalha. A pessoa que está com o valente se desespera quando a fornalha é acesa 7 vezes mais. Mas quem está com o mais valente, aleluia, o quarto homem da fornalha andará com você e você não sofrerá dano algum. Então Jesus chega para libertar um homem aprisionado por uma legião de demônios. E eles disseram: bem sei que és o Filho de Deus, Filho do Altíssimo, Jesus de Nazaré. Não nos mande para o abismo. Aquele homem, ele estava possesso de uma legião de demônios, a qual prendia ele em grilhões. Não era só um demônio que habitava naquele homem, mas era uma legião de demônios. Ele estava completamente surtado, fora de si, fora da sua sã consciência, do seu domínio. Ele não tinha mais domínio das suas atitudes, porque ele estava possesso de uma legião que equivale a 7.000 demônios. E quando viram somente o único, unigênito do Pai, disseram: Jesus, Filho do Altíssimo, não nos lance no abismo. Jesus atravessou o mar para ir ter com aquele homem, para o libertar. E Jesus expulsou a legião. E as pessoas, quando viram aquele homem assentado em sua plena consciência, ele deu o testemunho da vitória. E Jesus disse para ele: agora vai e prega. Anuncia como Deus teve misericórdia de ti. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Se Deus te libertar, verdadeiramente sereis livre. Ser livre. Ser liberto do domínio daquilo que te destrói. Jesus te liberta. Paulo disse: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Não deixarei que nada me domine. Ele não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de fortaleza. Espírito de equilíbrio e de amor.
Eu quero profetizar na tua vida que o domínio do diabo, o domínio das trevas, o domínio daquilo que te destrói, aleluia, glória a Deus, está caindo por terra, porque o mais valente, que é Jesus de Nazaré, venceu o império das trevas, o império da morte. Você está sendo liberto agora. Receba a libertação em nome do Senhor Jesus. Receba a cura, receba a provisão e você contará o testemunho. Santo, 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 santo é o Senhor. Jesus é fiel. Glória a Deus. Uma mulher que há 18 anos estava aprisionada por um espírito que aprisionava ela há 18 anos. Ela não conseguia sorrir. Ela não conseguia ser feliz. Tudo que ela planejava, ela não conseguia cumprir. Porque o diabo é assim, ele tenta matar os seus projetos. Aquilo que você escreveu no papel, o inimigo vem e quer destruir os teus sonhos, teus projetos. Mas ela encontrou com um que veio na terra para libertar. Ela teve um encontro com Jesus Cristo e Jesus impôs a mão sobre a cabeça dela e ela foi curada. Ela andava encurvada por causa daquela opressão diabólica. Mas Jesus disse: a tua fé te salvou. Ela foi curada. Ela foi liberta, 18 anos cativa por aquele espírito maligno, mas quando Jesus chega, ele diz: eu tirarei o teu choro e transformarei em alegria. Em João 8:21 vai dizer: encherei tua boca de riso e teus lábios de louvor. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Jesus é fiel. Aleluia. Então, meus amados, é sobre isso. Jesus, ele liberta. E você tem que amar a santidade e apartar com todas as suas forças, toda a tua estrutura do pecado. E entender, você que é solteiro, jovem solteiro, você tem uma estrutura. Você não pode burlar a lei. Você deve apartar dos costumes mundanos. Os costumes mundanos se contrapõem contra a santidade cristã. Se você se converteu ao Evangelho verdadeiramente, você não andará como os ímpios andam. Tem que ter uma mudança, tem que ter uma renúncia, uma diferença entre quem serve e quem não serve. Ou você se converte com toda a sua força, alma, e fica na tua estrutura, na sinceridade, porque você não pode viver como você vivia antes. Você tem que olhar para a sua vida. Eu mudei. Ter uma conversão, ter uma mudança. E
Então, se você converter verdadeiramente, assumir uma aliança com o Deus da verdade, com o Deus da Bíblia, você verá a glória de Deus. Ele disse, quando Lázaro estava morto há 4 dias, ele disse para Marta, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Mas, Senhor, meu irmão já morreu, já cheira mal, 4 dias. Se creres, verás a glória de Deus. E Jesus, apenas com uma palavra, disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro reviveu. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Se você não converter verdadeiramente, não haver uma mudança simbólica, verdadeira na sua vida, você não entra na graça e na verdade. Para você estar na graça e na verdade, você tem que apartar da prostituição, da fornicação, que é a prática da imoralidade, prostituição, traição, adultério. Fornicação, prática da imoralidade sexual. É claro que não tem nenhum homem que não peque, mas você tem que sair da prática e com toda a sua força. Se você não consegue se conter, você deve casar. Porque é melhor casar do que abrasar. A palavra abrasar, ela vem abrasamento. Significa ardendo em desejo. Toda pessoa que fica ardendo em desejo, ela se encontra em fornicação. Fornicação, a sua vida não irá para frente. A sua saúde irá de mal a pior no pecado. Mas se você apartar do pecado, todas essas promessas de Deus se cumprirão na sua vida e você será mais que vencedor em Cristo Jesus. E Jesus te honrará. Ele disse, aquele que me servir, o meu Pai o honrará. E o mais interessante, que quando nós nos convertemos e passamos a dizer não à nossa vida antiga e não ao pecado, e entramos na piedade, na graça e na verdade, e não ao contato mais de fornicação. Quando entendemos isso, saímos do pecado que tão de perto nos rodeia todos os dias. Quando entendemos isso, a mudança é para já. A mudança espiritual é para já. E o valente tem que bater em retirada quando o mais valente chega, porque onde a luz chega, as trevas devem bater em retirada. Não importa o gigante, não importa a opressão, não importa a negritude que esteja te rondando. Se você se converter, o mais valente entra nessa peleja e manda dizer para você, nessa peleja você não terá que pelejar, para e vede o livramento que o Senhor vos dará. Jesus é fiel. O próprio Deus falará na sua consciência. Você orará, abrirá a Bíblia e Deus falará com você. Porém, você deve ser tardio para falar e pronto para ouvir. Então não tem jeito, meu irmão. Você vai alcançar muitas bênçãos,
vai ser feliz na vida financeira. Se você não desviar para a direita e para a esquerda, não aceitar outros deuses, não assumir outros deuses, sair da fornicação, Deus ele vai te honrar na vida sentimental. Deus ele vai te honrar na vida profissional, ministerial, financeira. E você terá salvação da tua alma. Porque há duas prosperidades. A prosperidade que o diabo te dá e te arranca com duas mãos. E a prosperidade que é de Deus. A prosperidade que é de Deus, Deus dá e ninguém pode tomar de você. Porque você está em Deus. A prosperidade que é do diabo, Jesus disse que tinha do homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta nada, porque essa prosperidade que você ganha, o mundo inteiro roubará a sua alma sem Deus. Mas a prosperidade em Deus é quando você prospera e você abandonou a vida de pecado. Sai do pecado. Sai da imoralidade. Deus Santo de poder e glória. Fica na graça e na verdade. Não contamine a mulher do próximo. Porque quando é solteiro, diz sempre certo. Então não convém casar. Paulo disse, é melhor que vocês ficassem como eu. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua mulher. Que é a pessoa que vai com vários em pensamento, em físico. Você tem que renunciar. Porque Deus vai te pôr no lugar que muitos vão ver que Deus é na sua vida. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Jesus é fiel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, meus amados, você apartando da iniquidade, Jesus te honra. Você não apartando da iniquidade, Jesus não te honra. Você não apartando da iniquidade, Jesus não te honra. Você precisa tirar a injustiça da tua vida. O domínio do pecado. Só de cobiçar uma mulher, meu coração desejar, já cometi adultério com ela. Quando você casa, você não peca. Agora, se você quiser continuar sozinho, solteiro, você vai ter que pagar um preço maior em santificação, o celibato. Por isso que Deus é a favor do casamento, a favor que você multiplique, perder seus filhos. E se você ficar sozinho, você vai ter que ser como Daniel. Você vai ter que ter uma renúncia. Porque é muito difícil para os jovens não caírem na prostituição, como Paulo disse. Paulo, ele conseguia
esse mistério porque ele se revestia de Deus. Por isso, meus irmãos, casem, constitui-se família, porque o tempo que nós vivemos hoje são tempos depravados. Os tempos que vivemos hoje são tempos difíceis. E se você cair na luxúria, a Bíblia diz em Oséias que o espírito da luxúria os engana. O que é luxúria? Vícios das concupiscências. Quando Davi venceu aquele gigante, ele tinha uma força que nem o gigante tinha. O que foi aquilo? Santidade. Ele apartou do pecado. Se a tua estrutura mesmo se rompe no 7º dia, tua carne. Se você pensar numa pessoa de moralidade 5 em 5 dias, 4 em 4 dias, você cai na fornicação. Agora, com sua esposa você não peca. Davi só conseguiu ter aquela força em Deus, aquela coragem, aquela fé. Glória a Deus. Porque ele conseguiu se revestir e vencer o pecado. Vencer o pecado te dará uma força de Sansão. Porém, ele não conseguiu ser muito firme, porque a imoralidade fez ele perder a sua força, mas alcançou graça quando se converteu no final, no aperto, na aflição. Quando se converteu verdadeiramente. Porque quando você, no aperto, clama é fácil. Mas quando você está disposto a mudar verdadeiramente, a salvação. Porque Deus esquadrinha o coração. Davi vence aquele gigante por uma força que ele tinha em santidade, a qual Saul já não tinha mais. Jesus é fiel. Ninguém tinha mais aquela força, porque Davi estava trazendo algo diferente. Porque a força dos justos serão exaltadas, mas a força do ímpio será abatida. Salmo 37, 4. Quem me dera estar todos os dias na casa do Senhor, no teu santo templo, buscando a orientação. Salmo 122. Alegrai-vos quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi não tinha templo para cultuar a Deus. Eles cultuavam em tabernáculos. Ele disse, eu moro no palácio, mas a arca de Deus mora em tendas. Como pode então alegrarmos? E vamos à casa do Senhor e nós alegraremos lá? A casa do Senhor que Davi estava falando quando não tinha templo, Salmo 122, é a casa, é o santuário, que é Deus. Em tendas, móvel. Não tinha templo de parede.
Ele encontrava essa força na busca para vencer o pecado, na consagração no nome de Jesus. E você vencerá também na oração, nos louvores. Jesus é fiel, glória a Deus, Deus santo de glória. Na leitura da palavra e ao ouvir as ministrações. Aquele que ouve a palavra perante os umbrais do Senhor, que é onde você está ouvindo a palavra, alcançará o favor de Deus. Amém? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Jesus é fiel. Glória a Deus.